te decepcionou essa decisão na terça-feira? Qual foi? Se te revoltou? Enfim, qual A foi o nossa sentimento que você leitura, teve naquele momento? a nossa leitura, Wilson, era a leitura de que essa decisão, se ela fosse dada dentro das regras do jogo, ela seria favorável. Agora, a gente sabia que existiria muita pressão política, pressão de investigados, réus da Lava Jato, que ocupam posições de poder, que recuperaram posições de poder. A gente sabia que existiria pressão de certos ministros do Supremo Tribunal Federal e uma imensa pressão do governo Lula, que prometeu que ia se vingar, que disse que ia se vingar, que quer o nosso pescoço, que riu do fato de que os nomes da família do Sérgio Moro estavam no caderno do PCC na lista de assassinato. Riu, debochou. O mesmo governo que ontem soltou aquele PowerPoint debochando da minha cassação, usando os canais oficiais, numa quebra de impessoalidade. Então, a gente sabia que toda a máquina estava trabalhando contra nós. Agora, a gente tinha uma confiança de que as pessoas, ou pelo menos uma grande parte ali dos ministros, ia votar segundo o direito, segundo a força do direito. Mas o que a gente viu foi que eles usaram o direito da força. A gente tem visto a institucionalização do abuso do direito nos tribunais. Dos tribunais ultrapassando completamente as regras, e isso tem a conivência de muitas pessoas. Quando a gente estava na Lava Jato, se discutia supostos excessos. E naquela ocasião se discutia, olha só, a linha da lei pode estar um pouquinho para cá, ou um pouquinho para cá, de repente, a depender de como você interpretar a linha da lei, eles ultrapassaram ou não. Agora não tem nada disso, agora a linha da lei está lá longe, e aquelas mesmas pessoas que criticavam a Lava Jato, alegando um suposto garantismo, agora silenciam. Garantistas de ocasião, hipócritas, raça de víboras, pessoas más que estavam defendendo seus corruptos de estimação. A gente tem que defender a institucionalização, a regra do jogo, a lei para todo mundo. O que eu estou defendendo aqui é lei e democracia, o poder do voto, respeito ao poder do voto, respeito ao poder da transformação, porque a democracia ela traz uma porta, que é a porta da mudança. Agora, se você tira essa porta da mudança, as pessoas descreem na democracia, elas descreem nas instituições e resta duas alternativas para ela. Ficar descrentes da política, o que é péssimo, porque é só pela política e pela democracia que você tem uma transformação, ou pior, elas se tornam radicais, que passam a defender, como um Uber que me pegou e estava indignado com a decisão, ele defendeu guerra civil. É claro que isso é um absurdo, ninguém defende isso. Mas quando os tribunais que defendem a mudança pelos canais democráticos fecham a porta na nossa cara da sociedade dos canais democráticos, as pessoas ficam sem opção. E a gente precisa reconstruir a credibilidade das instituições, e por isso eu coloco a minha esperança nos ministros do Supremo Tribunal Federal numa decisão técnica, jurídica e que respeite os marcos legais, a Constituição e das leis, restituindo um mandato que não é meu, é mandato do povo. Eu não estou lutando por mim, estou lutando pelos votos das pessoas e pelas boas causas que elas querem ver representadas por mim no Congresso Nacional. Deputado, o senhor faz várias críticas ao TSE, que cassou o seu mandato de deputado, mas o mesmo TSE que, em dezembro do ano passado, absolveu Sérgio Moro. Sim, claro. O que a gente viu foi um TSE absolvendo Sérgio Moro num governo anterior ao governo Lula. Agora você tinha uma máquina trabalhando pela minha cassação. Mas é o mesmo colegiado, deputado. E mais, agora, a tese era a mesma tese. Por que a tese valeu lá e não valeu aqui? A questão era, alegaram que o Sérgio Moro tinha reclamações disciplinares quando ele saiu. No meu caso, é a mesma coisa, alegaram que tinha reclamações disciplinares quando saí. E lá disseram, não, reclamação disciplinar não equivale a processo disciplinar. Já no meu caso, eles não aplicaram essa regra, eles mudaram. Mas é o mesmo colegiado, deputado, e a decisão foi unânime. Exatamente por isso eu estou fazendo esse questionamento para o senhor, entendeu? Claro, e foi uma decisão unânime de 1 minuto e 6 segundos numa questão complexa que tinha toda a divergência unânime dos tribunais anteriores, do membro do Ministério Público que atua perante o Tribunal Superior Eleitoral, da Procuradoria-Geral Eleitoral, do membro do Ministério Público Local e, como a gente vê agora, que tem a ampla maioria de todo mundo que está se manifestando, inclusive grandes jornais falando ultrapassar os limites da lei. E o que aconteceu, a meu ver, e segundo disse o próprio ministro Marco Aurélio, foi um jogo combinado. O ministro Marco Aurélio disse que o que houve ali foi uma combinação, não existe um julgamento assim de uma questão dessas controversas, assim em 1 minuto e 6 segundos. Não existe isso. Os processos lá, vejo, dos corruptos demorando década, e aí o Deltan é cassado em 1 minuto e 6 segundos numa questão altamente, que se fosse para ser debatida seria controversa,
Mas o que a gente viu operando, segundo todos os jornalistas de Brasília estão falando, e vocês devem ouvir de bastidores, talvez vocês não se sintam confortáveis para falar, talvez até pelo risco que a gente corre hoje em exercer a nossa liberdade de expressão, mas que todo mundo escuta aqui em Brasília é que grande parte da Brasília poderosa parou no dia do meu julgamento para pressionar ministros para votarem contra mim, para unificar um julgamento contra mim. Então, a gente vê um julgamento que não tem fundamento na lei. Quando não tem fundamento na lei, você tem que perguntar o que está acontecendo. E você vê toda uma movimentação, um desejo de vingança, uma movimentação para vingança. Você vê pessoas, ministros do Supremo, no gabinete de altas autoridades da República, de outros poderes, no dia do meu julgamento, conversando sobre o meu caso. É claro o que aconteceu. Houve um grupo de pessoas que caçou um sistema corrupto, e agora o que acontece é que um sistema corrupto caça os agentes da lei. O senhor conversou com o senador Sérgio Moro a respeito dessa decisão já? Sabe se ele está preocupado que possa ser o próximo? Está todo mundo preocupado. Não só o Sérgio Moro. O caso do Sérgio Moro vai até demorar, mas tem vários outros parlamentares que vão ser julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E se for respeitada a lei, não tem problema. O problema é se não for respeitada a lei. O problema é quando existe arbítrio judicial, é quando existe a ultrapassagem da linha da lei. E tem muita gente com receio até de exercer sua liberdade de expressão, de criticar, de ter a rede social derrubada. Muitos parlamentares que exerceram sua liberdade de expressão com a imunidade parlamentar já tiveram as suas redes derrubadas. Inclusive, em uma certa ocasião, o próprio Marcel Van Hatten foi objeto de uma decisão esdrúxula, que dizia que ele tinha sido objeto de uma decisão que ele não tinha, derrubando as redes. Então, existe um clima hoje imenso de medo, inclusive dentro do Ministério Público. Nos grupos do Ministério Público, está todo mundo criticando duramente essa decisão, só que todo mundo tem medo de falar hoje, de tirar a cabeça para fora e falar. E essa decisão e tudo o que está acontecendo tem que ser interpretado dentro do contexto maior. O que aconteceu no Tribunal de Contas da União? Existiam diárias que eu nunca paguei, que eu nunca recebi, em que eu nunca opinei, em relação aos quais eu não era ordenador de despesa, e que no ano eleitoral foram objeto de um procedimento de 3-4 meses em tempo recorde, e cuja conclusão apontou que existiria a minha responsabilidade em um ato de improbidade administrativa, que é um total absurdo. O Ministério Público em seguida examinou e falou: não tem nada de ato de improbidade administrativa. A Justiça examinou o procedimento e disse: é cheio de manifestas e evidentes ilegalidades. E tudo foi conduzido por um ministro que quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal, agora com Lula, um candidato, Bruno Dantas. E aí, o que você tem? Um julgamento conduzido pelo TSE, agora no governo Lula, diferente do julgamento do Sérgio Moro no momento anterior, conduzido por um ministro que quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, quando você tem um governo de perseguição, um governo de vingança, os ministros, as pessoas que têm pretensão de poder, começam a dançar a música que o governo toca. Isso é evidente, todo mundo sabe disso, é assim que as coisas funcionam, infelizmente, aqui em Brasília. E você vê hoje as pessoas dançando conforme a música que ele está tocando é de vingança, quero ferrar Sérgio Moro, quero ferrar Lava Jato, então eles estão dançando essa música, quero ferrar Lava Jato. E estão dançando e fazendo dançar, me caçando e caçando junto os votos de 345 mil paranaenses, que tem uma representatividade maior no Brasil, porque Deltan não é uma figura local. A Lava Jato, as causas pelas quais eu luto não são locais. Se você projetar isso para o país, você vai ter aí mais de 6 milhões de votos, mais 6 milhões de apoios. Basta olhar todo o apoio que a Lava Jato tem no Brasil, na sociedade brasileira, todos os apoios que a gente tem recebido. Então, o que estão fazendo é calar a sociedade, ou calar uma grande fatia da sociedade que acredita nessa janela de transformação por meio de pessoas comprometidas com o combate à corrupção, com a integridade e com política pública sobre evidência. E aqui, eu não estou atacando instituições. Eu estou, sim, atacando decisões. E se você disser que atacar a decisão é atacar a instituição, aí a gente está sendo contraditório, porque são decisões que minam a credibilidade das próprias instituições. E a melhor forma, numa democracia, de você construir as instituições é por meio da crítica, especialmente quando você está tratando dos tribunais superiores, eminentemente políticos e de Brasília, contra os quais não cabe recurso para cima.